Nós estamos caminhando no livro de Ruth. E hoje eu quero convidá-los para mais uma vez abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Ruth, capítulo 1, de 1 a 7. Que diz assim: nos dias em que se julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Versículo de número 7. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Curva a tua cabeça, feche seus olhos, e nós vamos falar com Deus neste momento. Vamos conversar com Deus. Vamos pedir para Deus falar o nosso coração nesta noite, aquilo que nós precisamos e carecemos de ouvir nesta noite. Querido Deus, querido Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, reconhecidos de que necessitados somos da iluminação do Teu Espírito Santo, para compreendermos a Tua palavra em toda a profundidade. Por isso, Senhor, ilumina os nossos olhos, traga claridade sobre o nosso coração, tira todos os obstáculos, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que possa intentar de impedir da Tua palavra achar um lugar seguro no nosso coração, Pai. Tira as aves dos céus, que querem, ó Deus, muitas vezes tragar a semente da Tua verdade. Tira toda a pedra, Deus, que sufoca o germinar da semente, para que ela possa, Deus, a semente frutificar e gerar frutos em nós, dignos de arrependimento. Oramos ao Senhor, agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor está preparando para fazer nessa noite, em nós, por nós e através de nós, no nome santo de Jesus. Amém. Uma história que tem começo, meio e fim. Como a história de todos nós. Mas o importante da história não é somente como você começa a história, mas como você termina a história. Muitas histórias começam bonitas no começo, como um conto de fada, mas terminam de forma tão desastrosa. Começam numa forma gloriosa, numa forma vitoriosa, mas terminam em fracasso. Porém, no entanto, todavia, a história dessa mulher chamada Noemi, ela nos inspira nessa noite para ver que essa mulher,
é uma mulher de sofrimento. É uma mulher que tinha tudo mesmo, para ser uma mulher que poderia viver na profundidade de uma depressão. Mas Deus, o nosso Deus, quando Ele tem capítulos na nossa história, Ele vai escrevendo e traçando cada detalhe, cada ponto e vírgula. Às vezes a gente não dá muito valor ao ponto e vírgula. Às vezes a gente não dá muito valor à vírgula. Mas Deus tem cada vírgula preparado na nossa história. Deus tem na nossa história muitos todavia, no entanto, porém. A vida de Noemi, irmãos e irmãs, nos ensina que Deus pode usar os momentos de sofrimento para desenvolver em nós discernimento espiritual e nos conduzir os seus propósitos de restauração. A história de Noemi, ela é marcada por profundas perdas. Essa mulher primeiro, ela deixa Belém com o marido e os filhos, mas retornou viúva, sem recursos e com o coração ferido. Entretanto, Deus que tem a última palavra da nossa história, Deus transformou a sua dor em esperança e a sua tragédia em testemunho. A jornada de Noemi revela 3 grandes lições para nós nessa noite. Primeiro, ela nos revela sofrimento. Ela nos mostra que na vida não é tudo um mar de rosas. A vida tem sofrimento. Ela nos mostra, ela nos ensina um direcionamento. E ela nos ensina discernimento da vontade soberana de Deus para as nossas vidas. Deus não desperdiça, irmãos. Deus não desperdiça as nossas lágrimas. Ele as transforma em instrumentos de crescimento e restauração. O primeiro fator que nós encontramos na vida de Noemi, que poderia ter afundado ela num caos, é o sofrimento. Do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos esses 5 versículos, irmãos, tão curtos, como que essa mulher passou por sofrimento. Primeiro, ela passa pela fome lá em Belém. Segundo, ela passa pela mudança de Belém para Moabe. A gente sabe que mudança não é fácil, né? Mudança não é fácil. O Fábio e a Karina que diga. Eu e Cássia que diga. Mudança de cultura. Mudança de família. Você largar todas as suas raízes familiares para habitar numa terra estranha. Ela parte para aquele lugar. Então essa mulher tem a mudança. Ela larga toda a sua família. Ela larga o seu povo. Então essa mulher experimenta um sofrimento. Adaptar a um novo lugar é difícil. Quando a gente chegou aqui em Saint-Gés, as pessoas perguntavam assim: e aí, pastor, já acostumou com o cheiro da fumaça da fábrica? Parece que todo mundo só fala isso, né? Eles não vêem as coisas boas da cidade, não vêem as cachoeiras, porque a primeira coisa que o Wagninho e a Lude e o presbítero Júlio falou: nós vamos nas cachoeiras, vamos lá ver as cachoeiras. Eles queriam mostrar para a gente primeiro as belezas, né? Mas a gente passa por essas mudanças. Essa mulher, ela enfrenta o sofrimento da perda do esposo. Ela fica viúva. Mas aí vem outras perdas, vem a morte dos seus filhos. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Ninguém está imune às adversidades.
Não pense que a vida é um parque de diversões. Não pense que a vida é só tapetes aveludados. Jesus, ele disse assim, olha, no mundo vocês terão aflições. Vocês terão perdas. Vocês terão sofrimentos. Mas não é os sofrimentos que devem determinar a sua chegada. É o seu olhar para o alvo, para o autor e consumador da fé. Ninguém está imune às adversidades. O sofrimento faz parte da caminhada humana. Mesmo os servos de Deus mais tementes passaram por um momento difícil da vida, gente. Satanás, de rodear a terra e passear por ela, olhou para baixo, olhou para Jó e viu em Jó um homem justo, temente a Deus. E ele volta na presença de Deus, porque até o diabo tem que pedir permissão para Deus. E Deus olha para ele e diz assim: você esteve lá embaixo, né? Observaste o meu servo Jó? Homem temente, justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Ele disse: eu observei. Eu estive olhando ele. E eu vi que ele é um homem muito próspero, muito rico, muito poderoso na terra. Ele tem camelos, ele tem filhos, belíssimos. Mas você sabe por que ele te serve? Ele te serve porque você tem dado benécias para ele. Tira tudo dele para ver se ele vai querer te servir. Você sabe por que isso? Porque muita gente só serve a Deus por aquilo que Deus dá, não por aquilo que Deus é. E aí Deus fala com ele: você acha isso mesmo? Então vai lá. Tira dele. O diabo vem, uau, arranca os filhos. O diabo vem, uau, arranca os bens. Mas Jó continua fiel, porque Jó sabia em quem ele cria. Jó sabia que ele poderia dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. A palavra Redentor significa libertador. Ele vai voltar. E quando ele levantar as mãos, isso que eu estou vivendo vai ser capítulos na minha história. Porque lá no final vai ser um momento de glória. Mas ele continua fiel. O que um homem não dá pela sua saúde? Você vende carro, você vende casa, você faz qualquer coisa pela sua saúde. Por que adianta você ter dinheiro e não ter saúde? Não poder comer aquele frango caipira da Norvana? Tudo o homem dá pela sua saúde. Então tira a saúde dele. Jó pega uma doença na pele. E o negócio era tão danado que ele pegava um caco de telha. E ele começava a raspar. E eu fico pensando que aquilo cheirava mal. Ele vai na cinza. Mas no capítulo 42, Jó é surpreendido por este Deus que está por trás da história, que diz que o sofrimento não é o teu fim. Aquele que disse: eu lhes dou a vida eterna e ninguém poderá arrebatá-los das minhas mãos, ainda que vocês passem pelo crivo do sofrimento.
Ainda que vocês passem pela luta mais atroz, você poderá cantar como um hino intitulado por Martinho Lutero: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom refúgio. Com o seu poder defende os seus em todo o transe agudo. Com fúria pertinaz, destrói o Satanás. Com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. Irmãos, as crises não significam que Deus nos abandonou. Se você estiver aqui nessa noite e estiver passando por uma crise, não pense que Deus te abandonou, porque como o presbítero João muito bem disse aqui, Mateus capítulo 28, o último versículo, quando ele diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, porque eu vou estar com vocês nestes momentos difíceis da vida. Ele não te abandonou. Não pense que Deus te abandonou, Lude. Não pense que Deus te abandonou, Isuíta. Não pense que Deus te abandonou, Camila. Não pense que Deus te abandonou, Leandro. Não pense que Deus te abandonou, Mateus. Ele está conosco, irmãos, quando passamos pelos momentos mais agudos da nossa vida. Deus estava presente na vida de Noemi. E Deus está presente na tua vida. E a palavra de Deus nos diz que nele, com ele, por ele, nós somos mais do que vencedores. Eu não sei se tem alguém da sua direita ou da sua esquerda. Mas você sabe que às vezes a gente precisa de ser lembrado? Às vezes a gente esquece. Às vezes a gente compõe o Salmo de número 13. Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre. Senhor, ocultarás de mim o rosto. Até quando eu vou estar vivendo sobre a opressão do inimigo? Coloca a mão sobre o teu coração. Diga comigo assim: Senhor Deus, o sofrimento que eu tenho passado não se compara com a glória do Senhor que há de ser revelada. Que o Espírito Santo de Deus confirme agora no meu coração de que o Senhor não me abandonou. Amém. Noemi recebeu direcionamento de Deus em meio à crise. No capítulo 1, versículo 6, Noemi, ela volta de Moabe. Sabe, meus irmãos e irmãs, o texto diz: então ela se dispôs com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Noemi ouviu que Deus havia visitado o seu povo e decidiu voltar a Belém. Tem muitos momentos na nossa vida que nós precisamos do direcionamento de Deus, que nós não sabemos o que fazer. Nós ficamos meio perdidos no meio do deserto. As aflições são tantas, irmãos, que nós não sabemos para onde ir. Mas nesses momentos, Deus nos dá o direcionamento seguro. Ele nos ensina o caminho que nós devemos andar. Deus continua falando mesmo em tempos difíceis. Deus continua falando, irmãos. O sofrimento não deve nos afastar de Deus, mas ele deve nos aproximar de Deus. Porque somente perto dele é que nos encontramos as águas cristalinas que descem do trono de Deus e saciam a nossa sede.
o pão que mata a nossa fome, a alegria que tanto precisamos. Para onde fugirei da tua face? Sofrimento não deve nos afastar de Deus, porque a restauração começa quando nós seguimos a direção divina. Muitas vezes Deus usa circunstâncias difíceis para nos conduzir de volta ao centro da sua vontade. Às vezes nós, como ovelhas, irmãos, a gente tende às vezes a querer se afastar de Deus. Às vezes quando as coisas começam a dar tudo certo na nossa vida, nós costumamos às vezes achar que nós somos dependentes, que nós não precisamos de Deus. Você já viu criança quando ele vai crescendo na fase da adolescência? Quando ele é criança, ele fica grudado com você, grudado na barra da saia da mãe. Mas aí quando ele começa a crescer, ele começa a se achar tão independente, tão dono do seu nariz. E às vezes a gente começa a dar algumas cabeçadas na vida. E na vida espiritual também é assim. Deus começa a derramar bênçãos sobre a nossa vida. Deus começa a derramar milagres sobre a nossa vida. Deus começa a derramar fartura sobre a nossa vida. Mas aí a gente começa a se achar totalmente dono do mundo. E aí Deus diz assim: olha, eu vou tratar com você, para que você volte para mim. Às vezes eu e você somos muito parecidos com o filho pródigo. Nós temos que gastar tudo. Nós temos que às vezes comer com os porcos, para que a gente possa cair na consciência e dizer: na casa do meu pai tem tanta fartura e eu aqui passando necessidade. Muitas vezes, irmãos, Deus usa circunstâncias difíceis para nos conduzir de volta para o centro da sua vontade. O sofrimento, irmãos, pode nos desorientar, mas a voz de Deus sempre nos aponta o caminho de volta. Volta para mim. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de voltar para os braços do Pai. Como nós falamos hoje na escola bíblica dominical, Jesus está voltando, gente. E nós precisamos nos aperceber disso. Sofrimentos que a humanidade está passando, irmãos, ele não é algo jogado ao relento da história. A história sempre foi escrita, Deus traçando os caminhos. Quando Deus precisava de traçar os caminhos do Evangelho para que o Evangelho chegasse mais rápido, surgiu algo chamado Pax Romana. Deus traçou a paz romana para que o Evangelho pudesse trilhar por todos os caminhos da Europa. O sofrimento não pode nos desorientar. Deus quer nos conduzir. Você precisa de direcionamento. O que você precisa decidir amanhã, segunda-feira? Tem decisão para tomar amanhã? Todos nós temos decisão para tomar amanhã. Até você, dona de casa, que vai fazer a comida de amanhã, o alimento de amanhã, você precisa tomar uma decisão, o que você vai fazer. Você chega na porta, na geladeira e diz assim: tem isso, 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 o que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou trilhar? Quando a Monique sair daqui hoje, ela vai ter vários caminhos que ela pode chegar na casa dela. Ela pode descer aqui
pegar a pista. Ela pode dizer, não, eu vou passar aqui por dentro da cidade, vou passar aqui numa lanchonete, vou comprar um lanche para as crianças. Vou passar ali e vou comprar uma pizza deliciosa. Tem vários caminhos. Porém, há um grande engano dizer que todos os caminhos levam a Deus. Tem muitos caminhos que eu posso chegar na minha casa, mas nem todos os caminhos me levam a Deus, porque muitos caminhos me tiram da presença de Deus. Mas muitas vezes Deus permite o sofrimento para que eu possa me aproximar do Senhor, para que eu possa cantar aquele cântico que nós cantamos na igreja: quero ser como criança, te amar pelo que és. Voltar à inocência e acreditar em Ti. Ai, irmãos, o sofrimento muitas vezes existe e ele acontece. E o sofrimento de Noemi não foi diferente. Deus estava querendo construir capítulos na história. Mas Noemi, ela demonstrou discernimento espiritual. No capítulo 2, versículo 19 a 20, diz assim: então lhe disse a sogra, Noemi: onde colheste hoje? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos e nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Sabe, meus irmãos e irmãs, nós precisamos ter discernimento espiritual. Nós precisamos enxergar pelos olhos espirituais. Aquilo que os olhos carnais não conseguem ver, nós precisamos ter visão espiritual de Deus. Noemi, ela tem discernimento espiritual. Quando Ruth voltou do campo de Boaz, Noemi imediatamente percebeu que Deus estava agindo. Sabe, irmãos, tem momento da nossa vida que a gente sabe que Deus está agindo. A gente sabe que não é coisa da carne, não é coisa humana, mas é que Deus está agindo, que Deus está trabalhando. Ela reconheceu, primeiramente ela reconheceu a bondade de Deus. Como no cântico que vocês acabaram de cantar. A bondade de Deus. A tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. A bondade de Deus que estava acompanhando a vida delas, mesmo diante das tragédias, ela reconheceu a bondade de Deus. Ela reconheceu a provisão divina. Deus prover, irmãos. Nós temos um Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nós temos um Deus, irmãos, que supre as nossas necessidades. Ela reconheceu a oportunidade que Deus estava abrindo. Tem momentos, irmãos, que Deus está abrindo a oportunidade para você. Então entra pela porta. Tem porta que é Deus que está abrindo. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas às vezes a gente fica titubeante, a gente tem medo de entrar pela porta da provisão de Deus.
O discernimento, irmãos, permite a gente enxergar a mão de Deus por trás da circunstância. O discernimento permite que nós possamos enxergar as mãos de Deus por trás das circunstâncias difíceis da vida. A gente fala, é Deus, é de Deus, é de Deus. Sabe, parece repetitivo. Mas quando nós recebemos o convite para ir para o sertão da Bahia, para o campo missionário, a primeira coisa que Cássia perguntou para mim, ela disse assim: você está vendo o que é de Deus? Porque quando é de Deus, irmãos, Deus vai abrindo todos os caminhos no meio dos vales. Deus vai abrindo todas as comportas dos céus. Deus vai preparando todos os caminhos. E nós precisamos passar a enxergar com o olhar de Deus. Quando você bater o olho numa pessoa e Deus dizer para você assim: fala com essa pessoa do Evangelho. Não titube, não deixe de falar. Deus trabalha, irmãos, mesmo quando nós não percebemos. Pessoas espiritualmente maduras conseguem identificar sinais da providência divina. Por isso nós precisamos ter maturidade espiritual. Nós precisamos ter a visão de Elias. Nós precisamos ter a visão de Eliseu. Sabe, irmãos, Deus precisa de dar para a gente maturidade espiritual. Para entender quando Deus está falando. Quando Deus está agindo. E agindo Deus, quem impedirá? Por acaso tem alguma coisa difícil para o Senhor? Precisamos pedir a Deus, irmãos, olhos espirituais, para perceber a sua ação em nossa vida. Mas se eu termino pensando com os irmãos que Noemi usou o seu discernimento para orientar Ruth. Noemi compreendeu as leis do resgatador e orientou Ruth sobre o que fazer. Deus usa as pessoas maduras para orientar outras. A experiência das lutas pode gerar sabedoria. Quem foi restaurado pode ajudar outros em sua caminhada. Nossa experiência com Deus pode se tornar uma bênção para outras pessoas que passam por situações difíceis. Sabe por que Deus colocou você naquela empresa? Sabe por que Deus colocou você para morar naquela casa? Estava falando lá com a nossa vizinha lá, a Emily. Eu não sei por que Deus colocou você do lado da nossa casa. Mas Deus tem um propósito. Eu não sei, Jana, por que Deus colocou você lá na loja da Mara. Não foi só para ganhar dinheiro. Mas é para ser bênção na vida daquelas meninas mais novas. Sabe, meus irmãos, nós precisamos, nessa nossa caminhada de fé, no meio dos sofrimentos da vida, usar a experiência das lutas para gerar sabedoria. Quem foi restaurado pode ajudar outros em sua caminhada. Nossa experiência com Deus pode se tornar uma bênção para outras pessoas. Mas Deus é o Deus que transformou o sofrimento de Ruth em restauração, ou o sofrimento de Noemi. A mulher que chegou vazia volta a experimentar
a alegria. O menino foi colocado em seus braços. E as mulheres disseram: restaurador da tua vida. Deus escreve capítulos de restauração nos capítulos de dor. Por isso eu não sei quais são as dores que você tem enfrentado, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer nessa noite que a restauração de Deus a caminho para a tua vida. Há um mover do Espírito Santo vindo em tua direção. Há um trabalhar de Deus na tua história para dizer para você nessa noite que não é o fim. É o começo de grandes coisas que Deus prepara para a tua vida. O sofrimento não foi o fim da história de Noemi, e o sofrimento não é o fim da tua vida. A fidelidade de Deus permanece mesmo quando tudo parece perdido. Quem confia no Senhor pode esperar por dia de renovação e esperança. A última palavra dos filhos de Deus nunca é a dor, mas a graça de Deus. O sofrimento é uma realidade da vida. Deus oferece direção em meio às crises. O discernimento espiritual nos ajuda a reconhecer a sua ação. A experiência gera sabedoria para orientar outros. E Deus transforma a perda em restauração. Noemi passou pelo vale da dor, mas chegou no monte da restauração. Sabe por quê? Não é porque Noemi era uma super mulher. Noemi chega um tempo que ela diz assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara. Eu me tornei uma mulher amarga por causa do sofrimento. Noemi era uma mulher como qualquer um de nós, como pessoas. Como você, mulher. Mas Noemi sabia que ela poderia chegar no monte da restauração. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ela continuou caminhando. Ela continuou caminhando na direção de Deus. E quando nós estamos caminhando na direção de Deus, irmãos, e sob a direção de Deus, sob a orientação de Deus, irmão, não existe fracasso. Posso lhe dar a garantia, atestar, te dizer com toda clareza que você vai combater o bom combate, que você vai completar a carreira e que você vai guardar a fé e vai receber a coroa inacessível que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que passam pelo sofrimento, mas vão caminhando na direção de Deus. Não vão caminhando na sua direção, na sua sabedoria, no seu conhecimento. Vão caminhando na direção de Deus. Porque esses podem dizer: eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Deus não falha. Não existe aquele ditado popular que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e nem falha. Deus vem no tempo dele, e no tempo dele, ele te chama para fora. No tempo dele, ele abre o sepulcro. No tempo dele, ele toca na ferida. No tempo dele, ele faz o milagre. No tempo dele, ele restaura a tua família. No tempo dele, ele restaura a tua sorte. No tempo dele, ele muda a tua vida e diz: você vai prosperar no deserto. Então continue caminhando na direção de Deus. Nós cantamos um cântico que diz assim:
Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para a batalha, ou para a campina a fim de semear. Onde quer que Deus me manda, perto do meu Salvador desejo andar. Eu não quero andar longe de Deus. Eu posso passar pelo sofrimento. Eu posso dizer como o apóstolo Paulo. Eu posso dizer como ele, que nem morte, nem vida, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes e nem altura, e nem profundidade, e nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mesmo passando pelo sofrimento, mesmo passando pela dor, eu estou olhando para Jesus. Eu estou olhando para o meu Deus. E eu posso dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. E nessa noite, a história desta mulher chamada Noemi, que tem um começo trágico, começo doloroso, um começo que com certeza afundaríamos qualquer um de nós. Nós íamos ter que tomar diazepam, clonazepam, Rivotril, porque quando a tragédia bate sobre nós, irmãos, só eu e você sabemos o nosso sofrimento. Mas essa mulher, seguindo o direcionamento de Deus, ela disse: eu vou voltar para Belém. Sabe o que eu quero encerrar nessa noite? Dizendo para você: está difícil em Moabe? É tempo de você voltar para Belém. Porque em Belém é a casa do pão para te alimentar. É em Belém. E se você ligar Belém, você vai ligando o ciclo da história. Você vai ver que naquela vila de Belém nasceu quem? Jesus, o grande resgatador. Belém é o lugar da restauração, é o lugar do consolo, é o lugar para dizer para você: não é o fim da tua história. Continua caminhando. Continua caminhando. Porque Deus vai colocar nos teus braços um Obed. Deus vai colocar no teu braço um Boaz, para que você seja amada, para que você seja abraçada, para que você seja acariciada, para que você possa pegar o seu neto no colo e dizer: agora ele tem uma descendência. Ele vai estar na genealogia de Jesus. Porque de Boaz, de Obed, vem Jessé. De Jessé vem Davi. E Jesus está na raiz de Davi. E ele é o leão de Judá. E ele está aqui nessa noite para dizer para mim e para você que não é o fim da tua história. É o fim da tua vida.
Eu ainda tenho capítulos para escrever na tua vida. Porque como no cântico que os meninos do louvor cantou, bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Porque Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel em todas as suas palavras. Por isso, nessa noite, é tempo de levantar. É tempo de prosseguir. Não é tempo de parar. É tempo de avançar. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus.